Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E eu estou aqui assim a fazer esta introdução, a sorrir assim de orelha a orelha. Vocês não me conseguem ver, mas está assim a ser um bocado ridículo. Porque hoje, neste episódio, o podcast celebra um ano de existência. E eu nem quero acreditar que já se passou um ano desde que eu lancei este meu projeto para o mundo. E este projeto passou por imensa coisa, porque se não segues desde o início, se não ouves desde o início, a verdade é que eu lancei o podcast quando estava a terminar a minha tese de doutoramento e eu já sabia à partida que muito provavelmente não ia conseguir ter tempo para manter a consistência e queria ser um bocadinho complicado manter as coisas, mas resolvi avançar na mesma e olhando para trás acho que tomei a decisão certa. Às vezes os projetos precisam de ser lançados, mesmo que as coisas não estejam perfeitas, mesmo que não saia tudo perfeito, o que interessa é pormos as ideias cá fora e foi isso que eu acabei por fazer e não podia estar mais contente de o ter feito. E eu quando estava a pensar nesta questão do ano de podcast, em janeiro comecei a pensar nisto, eu pensei que ia gravar um episódio especial onde ia falar sobre as pessoas com quem falei, sobre as lições que aprendi com o podcast, mas eu entretanto gravei um episódio com o Miguel Gonçalves, que vai ser o episódio que vais ouvir hoje, e quando estava a planear a ver quando é que o episódio ia sair, apercebi-me que seria nesta semana, nesta sexta-feira, e comecei a fazer contas e a ver, ok, espera lá, isto aqui sim vai calhar mesmo quando faz um ano de podcast. E quando ouvires a conversa já vais perceber porque é que fez para mim todo o sentido que este fosse o episódio que marcasse um ano de podcast em vez de ser apenas um onde estou eu a falar sozinha para o microfone. Porque este episódio com o Miguel representa tudo aquilo que eu quero com o podcast, que eu quero com o meu blog e que eu quero com isto das viagens, que no fundo é fazer cair preconceitos. Esta conversa representa tudo aquilo em que eu acredito e é assim uma coisa espetacular. Eu adorei falar com o Miguel e eu acho que também vais gostar e já vais perceber porque assim que ouvires. O Miguel esteve a falar comigo sobre várias viagens que ele fez ao Médio Oriente, que é uma região um bocadinho incompreendida e espero que com este episódio possas compreender um bocadinho melhor este espaço do mundo e que faça mesmo cair preconceitos e todos os estereótipos que existem em relação a esta região do mundo. Houve o episódio com uma mente aberta e por favor, ouve até ao fim porque eu acho que vale mesmo muito a pena. A mais uma coisa que eu queria dizer é que neste ano de podcast houve alguns episódios em que as coisas não correram de maneira perfeita. Eu não sou técnica de som, eu não percebo nada disto, eu faço isto é o meu passatempo, eu não, a sério, aprendi a editar assim mesmo porque tinha de ser, não faço edições nada de especiais, de vez em quando temos problemas com o som e eu peço desculpa. Tal como aconteceu num episódio número 18, também houve uma altura em que o fio do microfone fez mau contacto aqui com a minha conversa com o Miguel e basicamente durante sensivelmente 10 minutos, não chega a ser tanto, que o microfone fez mau contacto, há um bocadinho de ruído e tanto eu como o Miguel ficámos com uma voz um bocadinho mais grossa, tal como aconteceu comigo no episódio 18. Mas, mais uma vez, isto não impede em nada a passagem da mensagem. Eu, entretanto, já estou a pesquisar um novo cabo para que agora no próximo ano do podcast não aconteça este tipo de coisas nunca mais. Eu peço desculpa ao Miguel, mas pronto, é mesmo durante só um bocadinho, não faz mal, acho eu. Eu queria só dizer que estou super feliz por o podcast fazer um ano. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão desse lado e que ouvem. Enfim, no fundo é isto. Eu quero muito agradecer a todas as pessoas que ouvem e especialmente a todas as pessoas que aceitaram conversar comigo. Agora, queria aproveitar, já agora que estamos aqui assim neste episódio, a falar sobre o Médio Oriente e antes de avançarmos e de começarmos a conversa, acho que seria importante porque eu esta semana estive, obviamente que esta semana se estiveres a ouvir isto na altura em que o podcast sair, não é? Estive a fazer algumas stories no Instagram, se não me segues por lá é Mundo Indefinido, onde estive a falar um bocadinho sobre a situação do Iémen e eu resolvi falar nisto aqui também porque há uma breve altura deste episódio onde o Miguel fala no Iémen e eu achei que era importante falar um bocadinho sobre isto, porque muita gente não sabe, não sei muito bem porquê, há falta de informação nos mídia, mas no fundo o Iémen está com uma crise brutal a vários níveis. Já acontece há muitos anos, na verdade há 5 anos que o país está em guerra e há aqui muitos interesses internacionais envolvidos, incluindo
vindo dos Estados Unidos da América e do Reino Unido e, obviamente, da Arábia Saudita e do Irão. É uma situação bastante complexa a nível de geopolítica e a nível de religião, mas o que se passa no Iémen neste momento é uma situação bastante crítica, porque, para além de uma situação de guerra, que só por si não é nada simpática, como é óbvio, temos também toda a questão de que o país está a passar por uma epidemia de cólera e está a passar, obviamente, pela pandemia do Covid-19. A juntar a isso, há ainda fome, há ainda um sistema de saúde extremamente debilitado, onde a maioria dos hospitais e centros de saúde não têm condições para tratar pessoas, onde a população está subnutrida, onde há falta de medicamentos, onde o acesso à água potável também está complicado, onde as crianças estão a sair da escola porque não há condições para continuar. E, enfim, eu normalmente sou muito neutra, mas eu decidi que era a altura de deixar de ser neutra. Já estou há um ano nisto do podcast e eu acho que, sinceramente, está na altura de deixar de ser neutra e de começar a falar das coisas que me interessam. Enfim, eu costumo ser muito positiva e eu vejo sempre o copo meio cheio, mas acho que era mesmo importante falar sobre isto, falarmos um bocadinho sobre o Iémen. Se não faz ideia do que é que eu estou a falar, pesquisa, tens imensa informação no site da ONU, por exemplo, no site da Unicef. É questão de procurares e informar-te um bocadinho sobre o que se passa e o que podes fazer para ajudar esta situação. Agora, vamos à parte mais positiva, que é sempre o toque que eu gosto de dar às coisas, porque é assim que eu vejo a vida. Acho que, enfim, há coisas muito boas na vida. Eu quero transmitir coisas boas, portanto, vamos à minha conversa com o Miguel, que é excelente para destruir preconceitos. Espero que gostes desta minha conversa e boas aventuras! Olá, Miguel. Olá. Então, olha, queres começar por te apresentar, para quem não te conhece? Então, sou o Miguel Gonçalves, tenho 24 anos. Atualmente estou a terminar a minha tese de mestrado em Marketing e Publicidade, mas já tenho algumas experiências profissionais, já fiz um bocadinho de tudo, tendo em conta o meu curso que foi de Comunicação Social. Já passei por uma redação de um órgão de comunicação social, já conduzi tuk-tuks em Lisboa, já fui copywriter numa agência de publicidade, portanto já fiz um bocadinho de tudo e pronto, e agora estou a terminar o meu mestrado e a seguir vamos ver o que é que a vida me reserva. Pois, além disto tudo, alio a minha parte mais pessoal, que adoro viajar, é um dos meus grandes hobbies, se é que assim se pode dizer, e pronto, e adoro conhecer novas culturas, novos povos, novas ideias, e acho que isso é a riqueza de viajar. E é por isso que estás aqui hoje, não é? Por isso é que eu te convidei para conversarmos um bocadinho. Exatamente, e aproveito já para te agradecer o convite. E obrigada eu por teres aceito. E nós hoje vamos falar sobre uma viagem que tu fizeste ao Médio Oriente, certo? Exatamente. Sim, quando é que tu estiveste lá? Então é assim, a primeira vez que fui ao Médio Oriente foi em 2016. Na altura eu tinha 21 anos e, apesar de já ter... tenho que começar por aqui. Eu tive a sorte de ter nascido numa família que me proporcionou as viagens desde que eu nasci, praticamente. E, portanto, este hobby, mais do que apareceu-me naturalmente, não é? Porque, não vou dizer que foi uma imposição, mas apareceu-me naturalmente, porque me habituei a viajar desde muito, muito novo. E, portanto, nessa altura, em 2016, já conhecia algumas zonas do mundo, já tinha ido às Américas, já tinha feito um pouco da Europa. Na Ásia, na altura, ainda só conhecia a Tailândia. E em África conhecia Cabo Verde. E naquela altura, em 2016, porque nós normalmente na altura do verão fazemos sempre uma viagem em família, estávamos à procura de destino e nessa altura já era eu que era encarregue em casa de fazer os roteiros e definir para onde é que se vai. Dava-me o budget e eu dizia, bem, então isto enquadra-se bem aqui. E na altura em que eu estava à procura de destinos, ocorreu-me o Médio Oriente, porque ninguém lá tinha estado ainda e era uma zona do mundo que me despertava muita atenção. Isto porque, além de toda esta parte das viagens, uma das coisas que me fascina imenso, e é um pouco também atrás disso que eu corro nas minhas viagens, é parte da história. Parte da história, parte da geopolítica, eu com um curso de jornalismo, essa é a parte que mais me entusiasma. E, portanto, mais do que ouvir pelas notícias, era ver com os meus olhos o que é que, de facto, a realidade das coisas. E a década passada foi muito propícia em acontecimentos no Médio Oriente, como de resto tem sido os últimos tempos, não é? Com a famosa Primavera Árabe. E, portanto, decidi por mim próprio ir ver com os meus olhos o que é que de facto se passava lá. E comecei pelo Médio Oriente. Estive em Abu Dhabi, no Dubai, mas só isso não me contentava. E então decidi incluir também nessa viagem, que acabou por ser de 20 dias. Acabei por estar 7 dias, uma semana nos Emirados, e depois fui passar outros 13 dias ao Oman, que era logo ali em baixo, era perto, e portanto, why not?
E na altura, quando eu fui, confesso que não fiz grande parte de pesquisa prévia. Quando eu fui com a ideia errada de que ia ver um país muito mais fechado, muito mais reservado, muito mais, eu não quero dizer, muito mais autêntico, por um lado, não é? Mas muito mais conservador. E não podia ter estado mais errado. Também é ótimo quando isso acontece, não é? Exatamente. Não podia ter estado mais errado, porque Oman, lá estava uma vez mais puxando à parte da história, porque eu depois leio imensa coisa que tem a ver com a história dos países onde vou. Oman, apesar de ter tido influência portuguesa no século XVI, depois construiu o seu próprio império. Portanto, há uma grande parte da costa africana que acabou por se tornar parte do império de Oman, e depois veio também o Império Otomano por aí afora, e aquilo começou a ficar uma confusão. Mas Oman tem raízes históricas muito próprias, e portanto o país começou-me a fascinar logo a partir daí. A verdade deste passado de Oman, aquilo que se encontra no país é uma multiculturalidade que se encontra em muito poucos outros sítios do Médio Oriente. Por um lado há as raízes africanas, porque uma parte do Império era a costa da África, portanto Zanzibar fazia parte do Império Omanita, e depois tem muita influência que vem da Índia, que vem daqueles lá do Sri Lanka. No que é que isto tudo resulta? Resulta numa multiculturalidade onde, de facto, o Islão também é a lei central, mas com uma mente muito mais aberta. Porque, por um lado, eu juro, eu em Oman, nos 3 dias em que lá estive, eu não vi uma mulher a utilizar a burca tradicional, ou o niqab tradicional, aquele completamente preto. Sim. Vi as mulheres vestidas com os trajes africanos e indianos. Portanto, uma multiplicidade de cores e, portanto, foi logo o primeiro grande choque para aquilo que eu estava à espera. Sim, que vai que Oman desconstruir fosse. um bocadinho Exatamente. a ideia que tinhas. E a partir daí desconstruiu logo esse preconceito. Do ponto de vista inverso, os Emirados Árabes Unidos, de todos os países do Médio Oriente onde eu estive, porque depois desde 2016 tenho ido ao Médio Oriente praticamente todos os anos. Ficaste mesmo com o bichinho. Fiquei com o bichinho, fiquei mesmo apaixonado. Acho que é a região do mundo mais incompreendida e a região do mundo talvez que sofre mais de estereótipos e preconceitos. Certo. E digo já aqui, não, o Médio Oriente não é uma zona de terrorismo, não, o Médio Oriente não está todo em guerra e não, as pessoas não morrem se forem ao Médio Oriente. Eu pelo menos sou uma prova viva neste momento. Mas, portanto, todos os países onde eu estive no Médio Oriente, e isto é capaz de chocar um pouco, principalmente em relação às mulheres, onde eu senti que a lei islâmica e conservadorismo e a falta de liberdade é mais presente. E estamos sempre a falar face às mulheres residentes, não enquanto turistas. Também do Dubai. De todos os sítios onde eu estive, e já estive, posso já nomear aqui, estive na Arábia Saudita, que é normalmente assim um dos países que é um mito. A falta de liberdade, as imposições, o regime ditatorial, eu não nego nada disso. Claro que isso existe, mas também o existe nos Emirados Árabes Unidos. Simplesmente, aos olhos internacionais, os Emirados Árabes Unidos gozam de uma posição mais favorável, digamos assim. E então isto não passa com tanta frequência cá para fora. Além de que se abriu ao turismo mais cedo e isso permitiu quebrar todo esse lado. Mas, portanto, voltando à primeira viagem do Médio Oriente e que me fez apaixonar, eu recordo-me ter ido à mesquita em Muscat, que, à semelhança da mesquita de Abu Dhabi, é capaz de ser uma das mais bonitas onde eu estive até hoje. Eu depois comecei-me a fascinar muito pela toda a parte da cultura árabe. Eu gosto de dizer cultura árabe e não cultura muçulmana ou islâmica, porque acho que isso tem sempre uma conotação religiosa que é sempre perigosa. E eu acho que a arquitetura árabe é fascinante, pois a questão, aqui já vamos entrar na parte da religião, mas não interessa, faz parte da cultura, a religião, os chamamentos para a hora de rezar, isso cria um ambiente de tal forma especial, único, que lá está, acaba por nos conquistar imediatamente, porque, e depois lá está, é ver com os nossos próprios olhos que não se andam a matar uns aos outros como passa nas notícias, não é? Mas pronto, isto fica assim para já, este breve resumo da primeira viagem ao Médio Oriente e porque é que eu me apaixonei pelo Médio Oriente. Certo. E podemos entrar, se quiseres, em detalhes de outras viagens e desconstruir um pouco mais estes preconceitos. Sim, eu estava a pensar só porque eu gosto muito de regressar a sítios, ok? Eu sei que há muitas pessoas que não gostam quando vão a um sítio, já foi e agora vamos explorar outros sítios porque há muito para explorar, não é? Mas eu gosto de regressar e tu estavas a dizer que também regressaste ao Médio Oriente. O que é que te faz regressar lá? Bem, não é só o Médio Oriente que me faz regressar. Eu, como tu, adoro regressar aos sítios, independentemente de ter gostado ou não gostado deles. Pois, também eu, sim. E agora vou já dar aqui um exemplo que será depois quem nos ouvir vai ficar um bocado chocado, mas é verdade. Eu não gosto de Londres. Já lá estive 2 vezes, mas quero muito ir uma terceira. Quero muito ir uma terceira porque eu acredito piamente que
se há tanta gente que gosta de Londres, há de haver uma razão para tanta gente gostar de Londres. Eu simplesmente ainda não a descobri. Portanto, há que voltar independentemente de não ter gostado daquelas primeiras vezes. E isto é um pouco a minha teoria em relação a qualquer sítio do mundo. Eu acho que qualquer sítio do mundo terá a sua razão válida para ser visitado. E daí eu nunca descartar regressos. Claro que os sítios onde fomos felizes, que gostávamos deles à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Comigo, por exemplo, Roma é um desses casos. E já lá regressei mais 2 vezes e estarei sempre disponível para regressar a Roma. Mas quanto ao Médio Oriente, foi exatamente isso que eu disse, que é apaixonei-me pela cultura. E ao ter visto o que é a cultura presente em 2 países, e aqueles 2 países demonstraram-se tão diferentes, apesar de fazerem fronteira um com o outro, como eu já disse, Oman, com aquela multiculturalidade vinda da África, vinda da Índia, provou-se ser uma face completamente oposta da moeda daquilo que eram os Emirados Árabes Unidos. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos, se quisermos resumir numa palavra, pode ser um pouco a Disneyland dos ocidentais ali no Médio Oriente, e Oman traduziu-se numa experiência muito mais autêntica. E, portanto, se havia 2 países tão próximos, tão diferentes, os outros também à volta vão ser também, diferentes. exato. Sim. E todos vão ter a sua razão válida para serem visitados. Comecei a visitar o Médio Oriente todos os anos, regularmente. Por acaso é mentira, não foi em 2017. Para países diferentes. Portanto, no Médio Oriente eu nunca regressei a um mesmo país. Tirando os Emirados Árabes Unidos, onde voltei a estar no Dubai, mas apenas numa escala de cerca de 20 horas. Portanto, foi só dar uma voltinha e voltar para o aeroporto. E portanto, todos esses países que são diferentes fizeram-me voltar porque permitiram-me sempre descobrir novas particularidades do Médio Oriente. E já falámos de Oman, já falámos dos Emirados, podemos falar aqui de outro país que é um claro exemplo de como é muito diferente, que é o Líbano. Depois de eu ter ido aos Emirados Árabes Unidos e ao Oman como primeira grande viagem ao Médio Oriente, e em 2018 volto ao Médio Oriente, e nessa viagem escolho o Líbano. E o Líbano, pela primeira vez, todas as viagens que eu tinha feito, e mesmo já tendo desconstruído um pouco o preconceito e o estereótipo do Médio Oriente na primeira viagem, pela primeira vez, antes de embarcar numa viagem de avião, lembro-me perfeitamente, estava no aeroporto em Londres, e antes de entrar para o avião foi a primeira vez que eu senti assim, digamos, borboletas na barriga, uma pequena ansiedade, não lhe chamaria medo, mas ansiedade, em relação àquilo que eu iria encontrar no Líbano. E porquê é que eu digo isto? Porque o Líbano, mais uma vez, não só por estar no Médio Oriente, mas pela sua história recente, também não gozava e continua a não gozar, de uma imagem externa muito positiva, e contribuíram para esta imagem negativa o facto da Guerra Civil, que dizimou o Líbano ao longo de 15 anos, na década de 70, 80 e início de 90, e de facto transformou por completo o país que era a Suíça do Médio Oriente, a própria capital Beirute era a Paris do Médio Oriente, e a seguir a uma Guerra Civil de 15 anos o país torna-se no terror do Médio Oriente. E mais difícil do que recuperar um país politicamente ou economicamente é recuperar a imagem externa de um país, e esse processo o Líbano, como se vê 30 anos depois, continua a tentar reconstruir a sua imagem, que a pouco e pouco vai conseguindo, mas que o facto de estar inserido no contexto do Médio Oriente não facilita essa reconstrução ou essa recuperação de credibilidade e reputação. Mas lá está, fui para o Líbano, senti alguma ansiedade, também contribuiu para essa ansiedade o facto de, na altura, em 2018, a guerra da Síria estar numa fase com conflitos particularmente mais, não quero dizer chatos, mas mais perigosos, tanto na questão da fronteira como violentos mesmo nos arredores de Damasco. Foi na altura dos célebres ataques químicos em Gota, acho que é assim que se chama, os arredores de Damasco, e portanto também contribuíram para essa ansiedade o facto da guerra da Síria estar nessa fase tão perclitante. E de facto, ao chegar ao Líbano, aquilo que se vê é um país que não tem nada a ver com aquilo que uma pessoa pensa antes. O Líbano, para começar, é a casa de milhões de refugiados ao longo do último século. É que não é uma coisa recente da Síria. A seguir ao genocídio arménio, a seguir à Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o Líbano acolheu milhares e milhares, se não milhões, de arménios. O mesmo é aplicável a refugiados palestinianos, que se concentram essencialmente em bairros de Lata, nos arredores da capital Beirute. E mais recentemente os sírios, que pela proximidade, não é, ao país, atravessam a fronteira. E o Líbano é um país curioso porque não é um país muito grande, é um país pequeno, tem cerca de 10 mil quilómetros quadrados, portanto é 1/10 de Portugal praticamente. E o país é atravessado ao centro por uma cordilheira. E não é uma cordilheira baixinha, as montanhas têm praticamente 3 mil metros de altitude, portanto é uma coisa alta. E para um lado
lado está a parte da costa e para o outro lado está um vale gigante que depois, até chegar à fronteira da Síria, onde voltam a aparecer mais uma cordilheira, é um vale árido e é o chamado Vale de Beca, e é nesse vale que se concentram os milhares, não milhões, mais uma vez, de refugiados sírios. E o facto, eu os primeiros dias não saí de Beirute. Beirute é uma cidade super cosmopolita, uma vez mais, claro, contribuiu a esta questão dos refugiados. A questão dos refugiados estarem no Líbano contribuiu para uma maior multiculturalidade do país em si, mas não só. O país em si, o Líbano, é um país dividido ao meio, mas quando eu digo dividido não é de uma forma violenta, é dividido ao meio, é 50% católicos, cristãos, e 50% muçulmanos. Portanto, é um país que estas duas vertentes convivem na boa, ok? No centro de Beirute, a praça central de Beirute, tem a principal mesquita da cidade, ao lado da catedral da cidade. E há alturas do dia em que se vêem os fiéis das duas religiões entrarem em simultâneo dentro dos dois edifícios. Portanto, é um país super pacífico hoje em dia. A cidade é super cosmopolita. Esta multiculturalidade também foi muito importante, porque o Líbano também, por razões muito históricas, muito antigas, já podemos até remontar ao tempo dos fenícios, que é dali que vinham, não é? Mas pelo facto de ser um povo também que, lá está mais uma vez, um povo de viajantes, contribuiu para que chegasse ao Líbano muita coisa vinda de fora e para que exportassem muita coisa do Líbano para fora. Portanto, hoje em dia, e um dos casos muito, muito característicos disso, até tem alguma relação com Portugal, pelo facto de falar em português, mas o Brasil e o Líbano têm uma relação muito, muito próxima. Há muitos apelidos no Brasil que são de origem libanesa. Portanto, desde os Haddads, o próprio, na altura eu lembro-me que estava no Líbano e estava lá a falar com uma pessoa e ele disse que o presidente na altura do Brasil, o Michel Temer, é libanês, ou seja, é da ascendência libanesa. E portanto há esta relação muito próxima. Todo este mundo de viagens que permitiu aos libaneses tornarem o Líbano num país multicultural, torna o Líbano um país muitíssimo diferente de qualquer outro país do Médio Oriente. E aqui voltamos ao início da conversa, se aqueles dois iniciais, Alemanha e os Emirados, eram tão diferentes, é porque os outros também iam ser bastante diferentes. E eu acho que o mesmo é um pouco aplicável a qualquer sítio do mundo. Sim. Às vezes, se calhar, se falarmos com um japonês, ele se calhar tem a sensação que ir à França ou à Alemanha é capaz de ser a mesma coisa. Mas nós, enquanto europeus, sabemos que não é bem assim, não é? Claro que as diferenças são mais evidentes se falarmos de sul ao norte da Europa ou assim, distâncias maiores, mas cada país, mesmo Portugal e Espanha, sim, conseguimos compreender as nossas diferenças. Claro, claro que sim. E, portanto, o Líbano é de facto um país fascinante. É um país que não se deve temer nada do Líbano, porque, como eu digo, o próprio sistema político do Líbano está montado de tal forma a que a religião não seja um foco de revolta social ou de contestação política. Isto porque acho que está escrito na Constituição libanesa que o presidente tem que ser obrigatoriamente cristão e o primeiro-ministro obrigatoriamente muçulmano. E, portanto, para a religião não entrar nunca em conflito ou em poder de maioria e tornar a minoria, desprezar essa minoria, digamos assim. E, portanto, é um país que está construído a pensar na diferença e a querer incluir toda a gente dentro daquele país. E, portanto, acho que é um país fascinante, acho que é um país que quebra ainda mais o preconceito em relação ao Médio Oriente. E esqueçam, porque a guerra já ficou lá para trás. E estava aqui assim a pensar, porque eu sei que tu gostaste muito da comida do Líbano, não é? É verdade. Queres contar assim um bocadinho sobre isso? Pronto, esse é outro fator que torna o Líbano um destino excepcional. É porque perde-se muito tempo à mesa. Perde-se. Exatamente, perde-se com muitas aspas. O Líbano, e uma vez mais, vai buscar a culinária libanesa, que, pronto, confunde-se ali um pouco com a gastronomia síria. E são os dois países que acabam por disseminar um pouco mais as influências da gastronomia gastronómicas pela região do Médio Oriente. Há semelhança depois da Índia, que depois também tem alguma influência em algumas zonas do Médio Oriente, a gastronomia indiana. Mas, de facto, a gastronomia libanesa, além de ser deliciosa, é muito boa para convívio à mesa, porque é muito à base do petisco. Ou seja, à semelhança dos petiscos portugueses ou das tapas espanholas, também no Líbano come-se muito à base do petisco. E posso dar aqui alguns exemplos, desde o hummus, há umas saladas, por exemplo, o tabulé ou o fattoush,
os falafel, que são deliciosos. Eu acho que ia ser super feliz no Líbano a comer. Eu garanto, à mesa é mesmo um sítio onde, mais uma vez, não se perde tempo, ganha-se muito tempo. E além de que depois o Líbano já apanha um pouco as ideias que vêm do Ocidente, de gastronomia mais elaborada, mais diferente, e portanto o Líbano já tem uma diversidade gastronómica e reinvenções da própria gastronomia libanesa que tornam ainda mais rica a experiência de estar à mesa no Líbano. Mas lá está, eu acho que a experiência de estar à mesa não é só no Líbano, mas é um pouco também o Médio Oriente todo, porque eu acho que fazem da altura de comer um momento de convívio, acima de tudo. Daí promoverem esta questão do petisco, o passa cá, toma lá e não sei o quê. Eu acho que é muito interessante porque integram todas as pessoas que estão numa mesa numa conversa comum. E eu acho que isso é ótimo. Por exemplo, não se está a ver, naqueles países não se está a mesa e está-se a ver metade da mesa ao telemóvel, a outra metade a discutir. Sim, está e só preciso estar um faco da outra ponta da mesa porque no meio ninguém quer saber da conversa. É um mundo à parte. É um mundo que, quando eu digo um mundo à parte, é o Médio Oriente no geral, não é? É um mundo à parte, é um mundo que tem dificuldade em ser compreendido, mas eu acho que pode vir a gozar cada vez mais se tiver uma exposição positiva ao público. Acho que pode gozar muito no futuro. Fiquei cheia de vontade de ir para o Líbano, agora, especialmente quando começaste a falar da comida, porque uma das coisas que eu gosto mais em viagem é de experimentar a gastronomia. A gastronomia faz parte da cultura e acho que é super importante experimentarmos e comermos e vermos o que é que a gastronomia tem para oferecer, porque muito da cultura de um país está ali, está nas coisas que as pessoas comem e como partilham, e depois disseste essas coisas todas que eu adoro, mas pronto. Claro, mas a própria gastronomia libanesa depois também sofre influências de outros lados, não é? Claro. Também tem os shawarmas, os kebabs até vêm mais ali da região da Turquia, não é? E goza desta multiculturalidade à mesa. Sim. Portanto, não é só multiculturalidade social, é também a multiculturalidade gastronómica. Portanto, é muito, muito interessante. Qual é que foi assim o sítio que tu mais gostaste no Líbano? No Líbano, o sítio que eu mais gostei... Esta pergunta deixa-me dividido entre duas respostas. Ok. Posso dizer o sítio que mais me surpreendeu, e o sítio que mais me surpreendeu em si foi Baalbek. E Baalbek são umas ruínas romanas no interior do Líbano, no tal Vale de Bekaa, onde se concentram os refugiados sírios, portanto na região mais próxima da fronteira à Síria. E Baalbek, por si só, Baalbek tem uma experiência diferente. Primeiro porque é considerado o bastião, digamos assim, ou toda aquela zona que à volta de Baalbek é considerado o bastião do Hezbollah. E portanto dá assim uma certa adrenalina à coisa. Dá-se uma certa adrenalina à viagem até Baalbek. Mas depois as ruínas são verdadeiramente impressionantes. Eu acho que, tirando o Coliseu em Roma e se calhar mais um ou dois sítios que haja, fora de Itália essencialmente, não é? Porque a Itália é óbvio que as ruínas romanas são parte da história do país, não é? Mas fora de Itália, acho que são capazes de ser as ruínas romanas onde eu estive que mais me impressionaram. Pela dimensão, pelo estado de conservação, principalmente de um templo, que é o Templo de Baco. Está num estado ótimo, tendo em conta a idade do templo, não é? Ninguém está à espera de chegar lá. Claro, está tudo imaculado, como é óbvio. E depois houve outra questão que adicionou muito ao facto de eu ter gostado tanto de Baalbek, que foi o facto de poder ter estado em Baalbek durante 2 horas, se calhar completamente sozinho. Quer dizer, não estive sozinho porque eu estava acompanhado nessa viagem, mas foi uma sensação de exclusividade de um sítio daquele tamanho, daquela envergadura, só para nós. Portanto, deu um contributo que forma para eu ter amado Baalbek. Mas depois eu disse que me deixaste dividido na resposta, porque eu gostei muito, e aí talvez mais pela parte da pessoa que eu conheci lá, de outras ruínas, que são as ruínas de Anjar, e essas ruínas ficam ainda mais próximas da fronteira da Síria. Nesse momento eu estava a cerca de 3 km da fronteira. E quando estávamos a ir para lá, uma coisa muito interessante era que nós pensávamos que a fronteira estaria fechada, porque havia guerra na Síria, nós estávamos a achar, ou pelo menos que estivesse aberta, mas que houvesse um controle rígido e rigoroso. Mas via-se um grande fluxo, sem grandes controlos excessivos, digamos. Porque ao longo das estradas no Líbano, mesmo dentro do Líbano, há milhares de checkpoints militares. Pronto, alguns nem mandam parar, outros mandam parar, se calhar perguntam de onde é que és. Portugal, Ronaldo, ótimo, passa. É sempre, não é? Pronto. É sempre o mesmo. Aconteceu-me na Rússia também. Portugal, Ronaldo. O Ronaldo safa-nos em todo lado do mundo. Mas lá está, para começar, espantou-me o facto de não haver esse controle tão rigoroso ou como eu estava à espera na fronteira. Havia um fluxo muito grande de trânsito a passar a fronteira. Havia inclusivamente pessoas que atravessavam a fronteira a pé. Eu não vi, mas foi-nos contado pelas pessoas com quem falámos. E depois, ao estar nas ruínas, as ruínas para começar não estão no estado de conservação que estão as de Baalbek, não são ruínas romanas,
São ruínas do período Umayyad, que é o período do grande califado do Islâmico, esse próprio califado que depois se estende até à Península Ibérica. E a cidade era um posto comercial importante que está precisamente no percurso que vai de Damasco até Beirute. Portanto, Damasco naquela altura era um centro muito importante, um centro comercial, um centro político, um centro social. E Beirute, como tem o acesso ao mar, era um centro de trocas comerciais muito relevante. Exatamente. E, portanto, Anjar é colocado exatamente à mesma distância dos dois locais, portanto está no meio dos dois locais, e era um posto fronteiriço, digamos assim. Não era fronteiriço porque era tudo um único estado, mas e tinha uma grande relevância no seu tempo. Não está no estado de conservação que está Baalbek, mas tem tido ajudas de governos estrangeiros para recuperar as ruínas e tem estado a recuperar. Mas porquê é que Anjar é tão interessante? Porque é um dos grandes centros da comunidade arménia no Líbano, daqueles tais que há 100 anos vieram da Arménia para fugir ao genocídio. E são precisamente já descendentes dos refugiados arménios que estão empenhados em recuperar as ruínas, que de facto as ruínas do ponto de vista turístico e económico são um bom sustento para a comunidade e de facto vê-se como os arménios abraçaram aquela região do Líbano como um país, como a sua pátria nova, e têm um orgulho tremendo nas ruínas e falam com uma paixão gigantesca sobre aquela zona. E de facto eu conheci lá um que, pronto, nos acompanhou durante o percurso lá nas ruínas. Lá está, uma vez mais éramos os únicos estrangeiros que lá estávamos. E pronto, ele estava lá sentado à entrada do complexo e perguntou-nos se nós queríamos que ele viesse connosco. E nós... Ok, bora. Pronto, entre estar aqui a ver e não estar bem a perceber o que é que se está a ver, ou ter aqui alguém que ainda nos pode dizer 2 ou 3 coisas, bora dizer qualquer coisa. Né? E de facto ele falava daquilo com uma paixão e de facto ele contou a história do tempo dos avós que foram os que fugiram. Se por um lado fiquei deslumbrado com Baalbek pela imponência e pela beleza do sítio, pelo outro lado Anjar ficou-me na memória por esta relação que depois estabelecemos com esta pessoa e pelas histórias que ele contou, que de facto são formidáveis. Sim, eu acho que acaba por ser, às vezes, alguns sítios ficam mais especiais por causa das pessoas que conhecemos lá e das histórias que elas nos contam. Sem dúvida. E foi o que acabou por acontecer aí, não é? Não é que aquilo não fosse só por si já espetacular, mas... Sem dúvida alguma. Aumentou um bocadinho a fasquia. E depois, assim, que outros países naquela zona que já visitaste? Então é assim, eu vou dizê-los, mas há um em particular que eu acho que é importante falar dele. Portanto, eu comecei, até vou dizer por ordem cronológica, que é para se perceber aquilo é que eu me vou aventurando à medida que o tempo vai passando. Vai chegando mais confiante. Portanto, comecei pelos Emirados, que é assim, aquele primeiro sítio é mais confortável para nós, não é? Portanto, mesmo as mulheres chegam lá, podem estar em qualquer lado sem grandes restrições. Lá está, as ocidentais, porque como eu já referi, foi o sítio que eu achei mais rígido e restrito em relação às mulheres locais. Depois fui ao Oman, depois passei pelo Líbano, o Egito. O Egito é ali um meio termo, apesar de ser um continente africano, mas eu acho que tem muito mais influência ali do Médio Oriente do que propriamente influência africana. O Kuwait, a Jordânia e mais recentemente, e é desse que acho que é importante falarmos, a Arábia Saudita. Ainda não fui mais nenhum. Há um onde ainda não fui, mas que gostava muito, aliás, há vários onde eu gostava muito de ir, mas há assim, posso já começar por dizer que tenho um desejo proibido no Médio Oriente, que é o Iémen. E é proibido precisamente pela questão política que atravessa hoje em dia e também está em guerra, não é? Claro. E, portanto, não é um destino fácil de ser visitado hoje em dia, apesar de haver certas zonas onde é possível ir. E há um segredo que o Iémen esconde que se calhar muito pouca gente ouviu falar, mas se calhar aqueles que gostam mais da zona já conhecem, que é uma ilha que fica ali, vai equidistante entre o Iémen e a Somália, que se chama Socotra. A ilha é um paraíso. A ilha é brutal e acho que nestes últimos tempos tem havido mais gente curiosa em relação a esse destino, que já tenho visto alguns vídeos no YouTube de pessoas que lá foram. Mas pronto, o Iémen, por todos os motivos e mais alguns, é um desejo proibido. Mas depois acho que há outro país que faz parte do imaginário, do terror, e cá está, entre muitas aspas, do Médio Oriente, mas que também não é nada disso, certamente, que é o Irão. O Irão, exato. Portanto, são assim os 2 sítios do Médio Oriente que eu neste momento mais gostava de visitar. Mas vamos falar um pouco da Arábia Saudita. E porque é que eu fui à Arábia Saudita este ano? Final de fevereiro, início de março. Mesmo antes disto o coronavírus começar. Pois, exato, era isso que eu ia dizer, quando ainda dava para ir. E a viagem foi muitíssimo atribulada do início ao fim. Até porque, para que tenhas noção, eu até posso contar aqui no instante. Eu marquei a viagem, eu fui dia 24 de fevereiro e eu marquei a viagem dia 18. Ok, isso foi mesmo. Foi mesmo à última. À última da hora. E no dia em que eu marquei, dia 18 ou 17, mas não interessa, uma semana de antecedência. Exato. No dia 17 ou 18, eu marco a viagem e vejo que os preços para chegar à Arábia Saudita estão muito interessantes a partir de Itália.
coronavírus e tal, eu já está a soar aqui umas campainhas. Ia por Roma e regressaria por Milão. Como ia por Roma, já que eu disse que Roma é a minha cidade, não sei se disse que é a minha cidade preferida do mundo ou não, mas é a minha cidade preferida do mundo. Portanto, não podia recusar lá voltar a ficar mais uns dias e, portanto, acabei por ficar mais 3 dias em Roma. Aproveitei para dar mais umas voltinhas em Roma e aproveitei para ir a um sítio novo onde nunca tinha ido, que é Castelo Gandolfo. E é muito, muito giro. Portanto, ficar ali a cerca de 15... Se forem de carro é tipo, sei lá, meia hora, de comboio é pouco mais, é para aí 40 minutos. E é muito, muito giro. É tipo, ficar assim no topo de uma colina grande, que depois tem um lago gigante lá em baixo. É muito giro. Com as suas devidas diferenças faz assim lembrar, mas claro que os Açores são melhores, mas faz assim lembrar as lagoas dos Açores. Mas pronto, fui para a Arábia Saudita e a viagem foi atribulada porque, apesar de eu ter ido para a Itália no dia 24, o meu voo para a Arábia Saudita era só dia 27. E no dia 27 sai uma notícia, logo pela manhãzinha, quando nós acordamos, sai uma notícia num jornal saudita que nós andávamos a acompanhar a dizer: chegada de turistas termina após a meia-noite. A Arábia Saudita vai fechar a porta a turistas a partir da meia-noite que venham de Itália, especificamente. E nós, é lá! Que era exatamente onde vocês... Exatamente. Liguei para a companhia aérea, para a Sáudia, e pronto, expliquei a situação, tínhamos visto a notícia, e eles disseram: vocês estão com sorte, o vosso voo é o último permitido a chegar à Arábia Saudita. Que sorte. Portanto, não tem qualquer problema. O nosso voo chegava às 11h30 da noite. Nós estávamos naquela... Mas que era a partir da meia-noite. Se isto atrasa para um bocadinho, eu não sei se nos deixam entrar ou não. Mas pronto, lá chegámos, a chegada foi, correu normalmente, né? Entrámos no país e enquanto lá estivemos foi, mal se ouviu falar, sinceramente, do coronavírus. Entretanto, em Itália a coisa explodiu de forma astronómica durante o tempo em que lá estivemos, de tal forma que a meio da nossa estadia lá recebemos uma mensagem, já estávamos à espera, em que nos cancelaram o voo de regresso para Milão, mas isso não houve problema, a companhia foi impecável, disseram-nos, arranjaram-nos alternativa, disseram: podemos pôr um voo no mesmo dia, à mesma hora para Madrid, e assim foi. Só que, entretanto, Madrid também... Pois, exato. E pronto, estivemos na Arábia Saudita e a Arábia Saudita foi um destino... Lá está, acho que a seguir ao Líbano foi o segundo país onde eu, antes de ir, não sabia tão bem ao que ia. Porque lá está, mais uma vez, não goza de uma posição, de uma imagem muito favorável aos olhos internacionais. Mas não se poderia ter revelado mais diferente do que aquilo que eu estava à espera. Já sabes, não podes esperar nada. Exatamente. Mas eu gosto sempre de esperar, que é para vir surpreendido. Exato. Não, por acaso é mentira, não gosto nada de esperar coisas. Mas a Arábia Saudita é um país que, de facto, nota-se a influência da religião muito mais do que em qualquer outro, por todos os motivos e mais alguns, a começar pelo facto de os dois grandes centros do Islão estão na Arábia Saudita, não é? Meca e Medina. Mas depois há toda aquela parte que nos fazem acreditar nos filmes, não é? É a polícia religiosa que está sempre a ver e não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Ainda por cima só ia com o meu irmão e com o meu pai, e como é que é? 3 homens juntos, o que é isto? Pronto, é coisa ali, começámos a... Pronto. Mas a coisa passou. E não podia ter passado mais rapidamente do que no primeiro dia em que lá chegámos. Em que vimos, de facto, que não era nada do que estávamos à espera. Acho que, mesmo em relação às mulheres, porque eu acho que a questão, uma vez mais, a questão do Médio Oriente e a questão religiosa vai sempre bater um bocadinho à posição das mulheres na sociedade, não é? Sim, exato. Aliás, a maior parte das mulheres até sentem algum receio de ir ao Médio Oriente, independentemente de que país seja, porque se sentem mais limitadas na sua liberdade de escolha, de poder de se movimentarem, de falarem, de vestirem também. Mas, de facto, a Arábia Saudita foi o país onde, de facto, o traje islâmico, curiosamente, a partir de um certo ponto, deixa de fazer tanta confusão. Quer dizer, uma pessoa habitua-se ao que está a ver e deixa de fazer tanta confusão. Mas, por outro lado, foi o país do Médio Oriente onde eu senti as mulheres locais mais integradas na sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer um dos outros países que eu falei há pouco, talvez excetuando o Líbano por ser claramente o mais ocidental de todos estes, foi o único país onde eu vi uma maior percentagem de mulheres a trabalhar em coisas que envolvessem atendimento ao público. Porque na grande maioria dos outros países, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a própria Jordânia, são sempre imigrantes que vêm essencialmente de 2 lados do mundo, ou do Sudeste Asiático, portanto, filipinos, indonésios, malaios, ou pessoas que venham da Índia, do Sri Lanka, mesmo Paquistão, pronto. E aí sim, mesmo que sejam mulheres, estão a atender ao público, mas não são mulheres locais, portanto não há esse drama, digamos assim, visto pelos locais, mas na Arábia Saudita não foi nada disto. Ou seja, nós éramos atendidos por mulheres locais, que, sim, poderiam estar vestidas com burca ou niqab, mas não foi nunca um fator que envolvesse um afastamento muito grande. E quando eu digo afastamento não me refiro apenas a um afastamento físico.
Estamos a falar de um afastamento mesmo, sabe, de conversa. Mostraram sempre abertura para falar do que quer que fosse. E, portanto, é claro que nós temos sempre a curiosidade de perguntar 31 milhões de coisas. Exato, não é? claro. Mas, às vezes, por uma questão ou de respeito ou medo de estarmos a interferir demasiado na privacidade das pessoas, acabamos por não perguntar. Sim, restringiram um bocadinho. Mas, de facto, demonstraram sempre muito abertas a responder a questões. Diziam, inclusivamente, muitas delas que, apesar de ser uma coisa relativamente recente, mas que já tinham carta de condução, conduziam, faziam a sua vida independente. E portanto, eu vou ser muito sincero, sempre todas as justificações que me apresentaram para terem um certo estilo de vida, eu acho que nós não somos ninguém para estar a criticar só por criticar. Eu acho que, em primeiro lugar, antes de criticar, é preciso compreender. E se eu não procurar compreender, nunca vou poder dizer se concordo ou não concordo. Não, eu independentemente de eu achar que sim, são restrições à liberdade, mas a partir do momento em que me justificam, eu sinceramente, é claro que isto é sempre um tema controverso, mas lá está, mais uma vez, eu acho que o turismo pode ser um fator que pode contribuir em larga escala para aumentar substancialmente os pontos de vista, as visões, as liberdades destas pessoas nestes países. Em primeiro lugar, acho que é importante explicar porque é que eu fui à Arábia Saudita este ano. A escolha da Arábia Saudita não foi ao calhas. A Arábia Saudita é um país que não permitia turismo no seu sentido clássico. Exato. Até setembro, ou outubro, ou novembro, algo assim, do ano passado. Havia duas formas de entrar na Arábia Saudita, ou por via religiosa, por motivos de peregrinação, ou motivos de negócios, visitar família. Eram estas as condições para se poder entrar na Arábia Saudita. O ano passado decidiram estender isto ao turismo clássico e, portanto, antes que haja grandes mudanças, acho que era interessante ver o país ainda no seu estado mais cru. Apesar de que eu acredito claramente que, pelo facto de ter aberto, já devem ter mudado muita coisa, claro, para que os olhos estrangeiros que vão lá a partir de agora não venham não denigram tanto a imagem do país como os mídia fazem. Pronto, fomos à Arábia Saudita por esse motivo e a Arábia Saudita, depois demos uma volta, tivemos 13 dias na Arábia Saudita. Ainda foi bastante tempo, mesmo assim. Foram 2 semaninhas, praticamente. E a Arábia Saudita, pelo facto de ser um país enorme, territorialmente falando, tivemos que escolher muito bem os sítios onde queríamos. Como deves calcular, num país daquelas dimensões há milhares de sítios apetecíveis para visitar, mas escolhemos ali 4 ou 5 sítios que dessem para fazer naqueles 13 dias sem ser demasiado à pressa, mas que permitissem ficar com uma visão ampla do país. Do país, claro. E então andámos muito para cima, para baixo, para os lados e portanto varremos um pouco de norte a sul, este a oeste, o país todo. E como é que vocês fizeram? Foram de carro? Não, as distâncias são demasiado grandes para se poder fazer de carro em tão pouco tempo e aproveitando também os sítios. E então aquilo que optámos por fazer da seguinte forma: começámos em Riad, que é a capital, e a capital, eu acho que é importante começar na capital porque a partir daí vai ser sempre uma abertura de horizontes cada vez maior, que sente-se que em Riad é talvez o centro, como é o centro político do país, é capaz de ser o centro mais conservador do país também. Portanto, começa-se pelo sítio mais conservador e pouco a pouco vai-se abrindo os horizontes. Portanto, é interessante fazer esse percurso. Porque, se calhar, e terminámos em Jeddah, que é a cidade mais cosmopolita da Arábia Saudita, a cidade mais liberal, e lá está. Eu acho que é um oposto àquilo que é Riad. Então, começámos em Riad, depois de Riad fomos para a costa este, junto à fronteira com o Bahrein. Estivemos em 2 sítios ali, estivemos em Dammam e estivemos em Al-Ufuf, também conhecido por Al-Assa. E essa região, os destinos foram sempre escolhidos nunca de forma inocente, ou seja, havia sempre um motivo pelo qual nós queríamos ir aos sítios. O motivo de Al-Ufuf ou Al-Assa era muito explícito, claro, é porque é um dos sítios considerados património da UNESCO, pela Unesco, porque é o maior oásis da Península Arábica, por um lado, e porque tem uma relevância histórica grande. E depois da Dammam, o motivo é um motivo que pode parecer até fútil. Por um lado, era porque queríamos experimentar andar de comboio dentro da Arábia Saudita e aquele era um dos trajetos que nos permitia andar de comboio dentro da Arábia Saudita. Porquê que vos apetecia andar experimentar de comboio? Experimentar coisas diferentes. E lá está, mais uma vez, o facto de termos andado de comboio permitiu-me ver uma realidade que não estávamos à espera. Claro, sim. Vimos mulheres a viajar sozinhas dentro do país. Comboio, ok. Portanto, e mulheres locais, não é? Apesar de termos visto também turistas, mulheres, a viajarem sozinhas, também vimos mulheres locais a viajarem sozinhas. E acho que se tivéssemos andado de avião não nos teríamos apercebido disso. Portanto, o comboio apeteceu-nos, não é? Era para ser diferente, é para ver a paisagem, que apesar de ser sempre muito monótona e igual, é deserto. Portanto, não varia muito.
Mas pronto, é para ter uma experiência diferente. Mas Dammam em si aquela zona concentra as grandes explorações petrolíferas da região. Foi uma região afetada pela Guerra do Golfo. Além disso, aquela região, depois um pouco mais a norte, que se chama Al-Qatif, é a região que concentra a facção do Islão xiita na Arábia Saudita. Isto depois leva-nos a outras grandes conversas de divisão entre os sunitas e os xiitas, mas pronto, assim de uma forma muito rápida. O Irão é o centro xiita do Islão, e a Arábia Saudita é o centro sunita. E portanto toda aquela zona está em conflito, muito em parte também por causa destes poderes de influência através da religião, e Al-Qatif era uma coisa completamente diferente daquilo que íamos encontrar no resto do país. As mesquitas xiitas são diferentes das mesquitas sunitas. As pessoas, por seguirem uma lógica diferente, uma ideologia, digamos assim, diferente, também podem ter abordagens completamente diferentes, e portanto decidimos experimentar. Além de que foi em Dammam onde comemos melhor, mais uma vez. Mas pronto, portanto fomos até Dammam. Depois aí sim, a partir daí voámos sempre. Mas em cada sítio onde estivemos baseados, alugámos quase sempre carro, com exceção de Riad e Jeddah. Alugámos carro em Dammam e fomos até Al-Lufuf de carro, demos ali uma volta de carro. Depois passámos até Aba, que fica nas montanhas da Arábia Saudita, no sul, uma zona mais próxima da fronteira do Iémen. Podíamos ainda ter ido mais abaixo, mais próximo ainda da fronteira do Iémen, não fomos porque decidimos alocar mais tempo a outras regiões. Então Aba, o nosso grande objetivo com Aba era irmos a uma aldeia de tradição iemenita, onde ficavam os peregrinos que iam até Meca, que vinham do Iémen. Então a construção, a arquitetura é baseada na arquitetura iemenita. Foi o grande motivo de termos ido a Aba, e como aquilo era ali a cerca de 60 km de Aba, era relativamente perto, não dedicámos mais do que uma noite. Portanto, chegámos tipo às 9 da manhã, apanhámos o primeiro voo que havia a sair de Dammam para Aba, chegámos às 9 da manhã, pegámos no carro, fomos logo a esse sítio, depois só saímos ao final da tarde do dia seguinte, e durante aquele dia, pronto, demos uma voltinha em Aba, estivemos ali, pronto, com mais calma, porque queríamos alocar mais tempo à região do norte, por vários motivos. E fomos para Tabuk. Tabuk foi uma espécie de plano B no norte, porque o plano A seria uma zona chamada Al-Lula e Madain Saleh. Não acabámos por não ir a esta zona, porque era uma zona, à altura em que nós fomos, não estava fechada ao turismo, mas abria com regras muito específicas. Aquilo que nos foi dito era que abria apenas aos fins de semana e que se tinha que pagar um pacote específico para se poder lá estar, porque pronto, estavam em remodelações e além disso foi uma época em que fizeram um festival de propósito de abertura do país ao turismo, mas naquela região em particular. Mas os preços eram exorbitantes, então acabámos por optar por este plano B. Qual é que seria o grande motivo de Madain Saleh? Seria ver uma antiga cidade dos nabateus, à semelhança de Petra, mas eu depois lá nas minhas pesquisas lá descobri que na Arábia Saudita há outras, e então foi o plano B e fomos ver essas outras. Fomos para Tabuk, no norte, e não me arrependo nada, e acho que se fosse hoje em dia tinha feito exatamente o mesmo já com o outro aberto, por vários motivos. Para começar, no ano anterior eu tinha estado na Jordânia, e o deserto na Jordânia, um deserto muito famoso, que é o Wadi Rum, é famoso porque a areia é vermelha. Sim. Parece Marte, é a aproximação a Marte que nós temos aqui na Terra. E portanto o deserto prolonga-se por território saudita e é acessível a partir de Tabuk, e então um dos motivos foi esse. O outro motivo, como já disse, eram os planos B das cidades dos nabateus. Há lá outra chamada Al-Bad. Infelizmente, no dia em que nós fomos estava fechado, portanto acabámos por não poder ir. Aquilo era visível assim um pouco à distância, foi o que deu, não deu para melhor. Melhor que nada, mesmo assim deu para ver qualquer coisinha. Exato, deu para ver qualquer coisita, né? Pronto, essa cidade não tem a imponência que teria Madain Saleh. Passámos por uma série de montanhas ali no norte da Arábia Saudita, que segundo reza a lenda é o verdadeiro Monte Sinai, onde Moisés viu a terra prometida. Pronto. Portanto, há ali uma grande carga histórica interessante também. E depois, essencialmente, há mais duas razões. A primeira era para ver toda aquela zona ali mais do Mar Vermelho. Digo já, a Arábia Saudita é bem capaz de ser o país da Península Arábica que tem as praias mais fascinantes. Eu acho que, se não me engano, foi lá que eu vi a água mais translúcida que eu alguma vez vi na vida. Aquilo... Vias mesmo tudo... É que nem era azul, aquilo era uma cor de outro mundo, era surreal. E depois, o grande motivo é porque toda aquela região tem um plano megalómano para ser completamente transformada até 2030. Então tem de ser rápido. Esse plano megalómano chama-se NEOM,
o grande objetivo é transformar aquilo num Dubai 2.0. Pois, era isso que eu estava a pensar. Portanto, é suposto tornar aquilo num grande centro da região. Sim. E portanto, eu acho que vai desvirtuar completamente o que é aquilo hoje em dia. Pois. Então tem que ter já. Não posso esperar muito tempo, né? Pois é, assim, nós de facto este ano ainda não vimos grande coisa em construção lá. Mas acredito que ao ritmo que aquelas coisas andam naqueles sítios, daqui a 2 anos a paisagem já é completamente outra. E depois, aquela zona tem um oásis que é o sítio mais bonito da Arábia Saudita para mim, que se chama Al-Dissa. Pesquisa. E por fim fomos para Jeddah, a cidade mais liberal, mais cosmopolita, mais ocidental. De facto já se viu uma abertura de costumes e tradições. Apesar de as mulheres continuavam a estar com trajes que cobriam a maior parte, o corpo na sua generalidade, mas já não era preciso ser... o cabelo muitas vezes já não estava coberto. Portanto, já há uma abertura maior. E sente-se que, a haver uma grande abertura no resto do território, essa abertura vai começar por Jeddah, claramente. E eu acho que a abertura ao turismo pode ser positiva nesse aspecto. Porque eu acho que uma abertura ao turismo, desde que controlada, eu acho que pode permitir a que novas ideias cheguem à Arábia Saudita, a que se criem novas ideias políticas mesmo, novas ideias sociais, e que possam transformar um país que sim é autoritário, sim é totalitário, sim é ditatorial, e podem converter este país num país mais próximo daquilo que seja uma democracia. Com muitas aspas, obviamente, mas é claro que toda aquela região está sempre influenciada por interesses terceiros. Sim. E, portanto, o que acontecer ali será por vontade de terceiros. Já estivemos a falar um bocadinho sobre isso também. Há sempre outros interesses de outros países que pode ter alguma influência em como a Arábia Saudita se irá abrir no futuro. Mas aquele ponto que estavas a dizer eu acho super importante, da abertura ao turismo não ser assim... Não é ser controlada propriamente, não é? Mas também não pode ser assim uma coisa toda agora de repente toda a gente vai para lá porque acaba por desvirtuar um bocadinho. Completamente. Como tu vês em alguns locais que neste momento estão completamente massificados, não é? E o turismo de massa, que aquilo... As pessoas locais nem sequer podem comprar uma casa lá ou ter uma casa lá porque os preços estão todos inflacionados e há uma série de coisas... Quando pões muitos turistas no mesmo sítio... Infelizmente aconteceu um pouco aqui, não é? Sim, em Lisboa aconteceu muito, embora agora talvez a coisa estabilize um bocadinho, não sei, vamos ver, mas também tens Barcelona, tens vários sítios cá na Europa. Um dos sítios que mais me chocou foi a Islândia. Okay. Eu fui à Islândia em 2015. Eu meço muito isto do excesso de turismo nos sítios pelo número de passageiros que entram nos aeroportos. Porque eu, além de adorar viajar, eu sou um nerd de aviação. E então, pronto, tenho muitos dados estatísticos presentes e eu às vezes até acabo por escolher destinos assim. Vejo quantas pessoas passaram por um aeroporto e vejo logo se sim ou se não. Mas para que se tenha uma noção clara, eu no final do secundário fiz um trabalho, em que avaliava impactos no turismo em Lisboa. E portanto estamos a falar de 2013. E na altura tinha lá os dados estatísticos do aeroporto de Lisboa e em 2013 eram cerca de 13 milhões de passageiros. O ano passado foram 31 milhões. Pois. Em 7 anos há mais de 20 milhões de pessoas a passar por Lisboa. E a Islândia em 2015, se não me engano, se não me falha a memória, acho que eram 2 milhões de passageiros. Eu lembro-me que no ano a seguir fui ver, foi quando veio o grande boom da Islândia por causa do Game of Thrones. Sim. Eu nunca vi, portanto não, eu também não sei nunca do que é que estou a falar. Não, eu também não. Mas sei que se passa lá ou se não se passa inspirado ou qualquer coisa assim. E sei que no ano seguinte passou de 2 milhões para 8 milhões. Num país que tem 300 mil habitantes. Sim. Portanto, é um número astronómico. E lá está, como tu estavas a dizer, eu não sei se o caminho ideal é uma restrição de um número específico. Pois, exato. Mas acho que é preciso expandir horizontes para outros lados. E pronto. Mas eu também acho, mesmo que façam uma abertura maior, também não vais ter assim uma afluência tão grande na Arábia Saudita neste momento. Pelo contexto espacial, geográfico. Concordo. E tudo isso, acho que mesmo que haja uma abertura não vais ter propriamente toda a gente a querer ir para lá. Eu vou, na boa, sem problema, mas acho que no geral não vai ser assim. Eu acho que a Arábia Saudita até se tornar um destino realmente apetecível ainda vai demorar. Eles têm esta tal questão que é Saudi Vision de 2030 e até isso estar realmente concluído, eu acho que vai ser complicado o turismo aumentar muito na Arábia Saudita. Eu só espero que não façam como no Dubai, não é? Que não fique um Dubai 2.0. Eu infelizmente acho que isso tem tendência a acontecer, mas possa ser que esteja enganado. Como já estiveste várias vezes. Enfim, que outros países que tu estavas a falar há bocadinho do Kuwait, não era? Sim, já estive no Kuwait. Ok. Estive na Jordânia, no Egito e está feito o périplo do Médio Oriente. Qual é que foi o teu preferido desses todos? Destes todos,
É muito complicado de responder, mas eu acho que diria Oman, porque foi o país que me fez apaixonar pelo Médio Oriente. Portanto, acho que para sempre Oman vai ter aquele lugar especial, porque foi o primeiro. Não foi o primeiro, porque o primeiro foi os Emirados, mas os Emirados como é uma coisa que já está muito dissimulada, não é? Eu nunca fui a Nova Iorque, mas eu tenho a sensação que estar no Dubai ou estar em Nova Iorque é capaz de ser um bocadinho a mesma coisa. Digo eu. Eu não sei, também nunca estive em Nova Iorque e nunca estive no Dubai, portanto, não faço ideia. Mas, pronto, tirando de vez em quando ver trajes tradicionais árabes num lado e no outro lado não ver com tanta frequência. Pois. Acho que, pronto, é ver prédios um bocado por aí. É um destino de facto fascinante para quem gosta de arquitetura, não nego isso. Acho que, pronto, tem o seu nicho de mercado, como qualquer outro, não é? Tornou-se uma Disneyland para adultos, tornou-se... É isso, eu acho que é um sítio onde engenheiros, vias e arquitetos podem sonhar. Exato, é isso. As pessoas não podem gostar todas do mesmo, não é? Eu não posso dizer que gosto do Dubai. Acho que é interessante, eu já lá fui 2 vezes, voltaria, como já disse, eu nunca nego um regresso, onde quer que seja. Nunca sabe o que é que pode acontecer, não é? Exatamente, nunca nego um regresso, onde quer que seja, mas de facto eu acho que, porque vê-se em outros países, nota-se a influência que esta primeira expansão dos Emirados teve. Eu nunca estive no Qatar, mas tenho lá família a viver, e acho que o Qatar uma vez mais é capaz de ser um país que tentou seguir aquele modelo, tentar atrair muitas pessoas estrangeiras, muitos expatriados, que ajudassem a desenvolver o país. Eu onde quero chegar é um pouco, eu acho que um país, a partir do momento em que tem mais comunidade expatriada do que locais, não sei até que ponto faz tanto sentido falar daquele país como aquele país realmente, não é? Quer dizer, estar no Qatar ou estar nos Emirados Árabes Unidos, mas ouvir falar mais inglês do que árabe, acho que é assim um bocadinho estranho. Por isso é que eu acho que também a questão do... E isto é muito equiparável à questão que estávamos a falar agora do excesso de turismo. Sim. Uma pessoa passas na Baixa de Lisboa e não... Exatamente. É estranho, não é? É muito estranho. Portanto, de facto, uma pessoa fica a pensar, será que é assim tão diferente eu estar aqui ou estar no outro lado qualquer? Mas pronto, lá está. Eu acho que o Dubai tem o seu nicho. Acho que é um ótimo sítio para quem quer passar férias, aquele estilo de férias vou lá só descansar, estou lá 7 dias, estou na praia e está feito. Acho que é um excelente destino para esse tipo de férias. Agora, de facto, acho que em termos culturais, para conhecer, para entrar mais a fundo dentro daquilo que é a unicidade daquele sítio, daquela cultura, acho que não é o sítio adequado no Médio Oriente. Acho que há muitos outros que batem o Dubai aos pontos, mas tenho fé que um dia repensem a estratégia e que as coisas saltarem um bocadinho. Mas pronto, ficamos então com Oman, não é? Oman, certamente, no como topo da destino lista. preferido. E eu acho que é um destino muito acessível para qualquer pessoa que queira ir, uma pessoa que se queira aventurar pela primeira vez no Médio Oriente. É um destino super seguro, é um destino, lá está, quem gosta de praia é capaz de ter das melhores praias também à semelhança da Arábia Saudita. Tem uma linha de costa gigantesca. Está sempre bom tempo. Eu acho que isso é um fator que me faz adorar o Médio Oriente. É que está sempre o sol de 40 graus. Portanto, faz-me adorar o Médio Oriente. Não, eu 40 graus confesso que não, para mim... Pois, e isso por acaso é outro detalhe interessante. É que muitas das viagens que eu fiz ao Médio Oriente foi precisamente no verão. Portanto, contribuiu por um lado para haver menos gente, porque é época baixa. Consegues andar na rua tranquilamente? É assim, eu vou ser sincero, a mim o calor não me afeta assim tanto. Ok. Compreendo que há muita gente a quem afeta, mas a mim por acaso não me afeta assim tanto o calor, ou esse calor extremo. E eu às vezes faço esta comparação e digo, como é que é possível? Eu às vezes sofro mais com 30 graus em Lisboa do que com 40 lá. É assim um pouco estranho. No Dubai, no verão, a umidade é ridiculamente alta, elevada, o que torna de facto o clima um bocado insuportável. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de dezembro ou janeiro, as temperaturas andam nos 20, portanto também não é uma coisa chata. Mas lá está, uma pessoa vai para aqueles sítios, tem sempre a garantia de que pelo menos está um tempo agradável, pronto. E, portanto, esse fator faz-me gostar do Médio Oriente. Mas Oman, além desses fatores, depois tem uma genuinidade muito grande, uma autenticidade muito grande ainda na parte cultural. Tem um povo super amigável, que se quer dar a conhecer, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que se sabe acolher muito bem. Mas isso eu acho que é uma característica um pouco geral dos povos árabes, porque ouvimos estes relatos das pessoas que já foram ao Irão, ouvimos estes relatos das pessoas que já foram a tantos outros países naquela zona, que eu acho que é uma coisa que é geral, é comum àqueles países. Mas de facto também acho que é um bom ponto de partida para explorar a região, porque lá está, vem-se com o estereótipo daquilo que é o Médio Oriente completamente quebrado. E que abre a porta para seguir para os e isso é que eu acho que é importante, não é? Tu há bocadinho estavas a falar de conhecer e de compreender, e eu acho que é das coisas mais importantes da viagem. Eu também, antes de ir para um sítio qualquer, eu faço um extenso trabalho de pesquisa, onde vejo toda a parte histórica, cultural e tudo isso, para ter algum contexto. E tu ires com uma mente aberta, não é? E ires tentar perceber e compreender e não ires com uma visão de julgamento. E depois, quando tu vais e de facto vês, ok, não era nada daquilo que eu estava a pensar, não é? Todos aqueles preconceitos caem, é fantástico, é incrível. Acho que é por isso que viajamos, não é? Que é para deixar cair preconceitos também. Sim, exatamente. E eu acho que há preconceitos em relação a qualquer sítio do mundo. Claro que sim.
Portanto, claro eu acho que eles estão sempre disponíveis para ser quebrados onde quer que seja. Sim. E aliás, eu acho que isso faz-nos crescer como pessoas, não é? Sim. Aliás, eu é muito nessa temática, acabo por pegar muito nessa temática de fazer-nos crescer como pessoas. É esse tema que eu abordo muito nos textos que eu escrevo para o meu blog, porque, de facto, o slogan que eu encontrei melhor para o meu blog, ou para aquilo que eu pretendo que o meu blog seja, é como viagens fizeram de uma criança a um homem. Porque, de facto, eu acho que eu sou como sou, muito em parte por causa das viagens. Sim. Porque mostraram realidades completamente distintas. Porque, sei lá, e não é o facto de ter viajado quando era novo que se calhar me esqueci. Se calhar esqueci muita coisa, mas sei que ficou muita coisa. E houve muita aprendizagem que ficou. Houve muita coisa que ficou. Sei lá, eu não acho que seja mau mostrar a uma criança de 8 anos ou de 7 anos, ou de 6 anos, ou independentemente da idade que tenha, que há crianças da idade dela que passam fome. Não acho que isso seja mau. A mim, pelo menos, fez-me compreender que, ok, ele não tem um telemóvel. Exato. Ok, eu quando ando a discutir porque não hoje quero comer não os quero brócolos. comer isto. Vejo. Pronto, lá está. Fez-me compreender um pouco desse ponto de vista. E, uma vez mais, o Médio Oriente dá imensa aprendizagem nesse sentido. Porque, apesar de podermos ir para lá a pensar que são os países novos ricos e que é luxo por todo o lado, isso é um bocado mito. É mito porque, lá está, são elites. Sim. E não podemos tomar o todo para aquela parte. Claro, como em nada, não é? Como em nada, exatamente. Porque ao tomar o todo pela parte cria os estereótipos. Exatamente. Ou tomar a parte pelo todo cria os estereótipos. E portanto o Médio Oriente é uma excelente aprendizagem nesse sentido. E eu acho que a maior aprendizagem que o Médio Oriente traz é a aprender a respeitar o Islão. O Islão e a cultura árabe. É aprender a respeitar pontos de vista diferentes. Que nos fazem acreditar que nos querem mal. E eu acho que isso é o principal ponto de foco do Médio Oriente. Porque, lá está, voltando à história de Beirute, tens a mesquita ao lado da catedral da cidade, não é? Se de facto quisessem fazer mal... Estava já ali. Está ali ao lado, não é? Infelizmente são países que... É uma região, e todos os países, que são as peças de xadrez da geopolítica mundial. Pronto, calhou-lhes a eles, podia ter calhado a qualquer outro, não é? E de facto, quem acaba por sofrer... as consequências é quem não tem culpa nenhuma do que se passa. Sim. Pronto, e portanto nesse aspecto acho que o Médio Oriente é a zona mais injustiçada do mundo. Espero que esta conversa tenha contribuído para pelo menos um bocadinho deixarmos algumas pessoas com uma ideia diferente do Médio Oriente, não é? Vamos ver, espero que sim. Eu também espero que sim. Aliás, porque eu não referi, mas algumas destas viagens não eram só homens no grupo, portanto também havia mulheres e nunca nenhuma delas se sentiu minimamente ameaçada ou abordada ou outro termo qualquer pelo facto de serem mulheres. Só assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Eu tenho um blog que recentemente sofreu um rebranding. Antigamente chamava-se Mix Travel Tales, atualmente chama-se o Mix. Mix porquê? Porque é assim que sempre me trataram, portanto é a minha alcunha, portanto ficou o Mix, e faz sentido porque é as histórias de como o Mix passou de criança ao que é hoje, e portanto as pessoas podem me encontrar tanto no blog, que é o mix.wordpress.com, isto ainda tem muito para se tornar mais pro. Tirar o WordPress, não é? Tirar o WordPress, exatamente. Ou então podem me encontrar no Instagram, onde eu partilho algumas imagens sobre os locais onde vou, portanto é o mix_blog. E por fim, a minha mais recente estreia no YouTube, onde pretendo fazer um trabalho um bocadinho diferente, com uma abordagem se calhar um bocadinho mais jornalística, dando um pouco aso à minha criatividade e àquilo que foi, e fazendo jus àquilo que foi a minha licenciatura em Comunicação Social. E agora estás com os vídeos lá da Arábia Saudita. Exatamente, estou a lançar agora uma pequena série documental sobre aquilo que eu achei da Arábia Saudita. Muito bom, gostei muito de falar contigo. Obrigado pelo convite. E obrigada por teres aceito. Nada, tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado com a minha conversa com o Miguel e que tenhas ficado com vontade de ir conhecer pelo menos alguns países na região do Médio Oriente. Nem que seja Omã, como o Miguel estava a dizer aqui assim no final. Mas nem tudo é tão mau como parece. Eu acho que devemos tentar combater um bocadinho estes preconceitos. Espero que o episódio tenha ajudado e, enfim, eu estou muito, muito contente de estarmos aqui a celebrar 1 ano de podcast. Acho que não podia ter sido o melhor episódio para esta
celebração. Eu gostaria só, antes de terminar, deixar aqui assim um agradecimento especial a todas as pessoas com quem eu conversei, que aceitaram o meu convite, nomeadamente a Cristel, que aceitou sem hesitar e acreditou neste meu projeto e foi a primeira pessoa a saber que o podcast ia surgir, à Sofia, à Neuza, à Kátia, à Marta, à Andreia e ao Luís, à Ana, à Jéssica e ao João, à Sara, à Beatriz, à Susana, à Andreia, à Marlene, à Vanessa, ao Zane, à Patrícia e agora ao Miguel. Muito obrigada a todos vocês e muito obrigada por estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo episódio. Boas aventuras!